Dores crônicas, crises, hospitais, internações, transfusões. Essa é a rotina de quem tem anemia falciforme, uma doença do sangue que pode afetar todo o organismo. A doença não é incapacitante, mas para os pacientes mais graves fica difícil levar uma vida normal. É o caso de Denis Gomes dos Santos. O jovem de 26 anos mora na Vila Torres Galvão, bairro modesto de Paulista, na região metropolitana do Recife. Para ele, mesmo atividades simples como caminhar até o ponto de ônibus podem representar grandes sacrifícios. Sinto o meu corpo cansado, estou andando, chego em casa, aí eu me sento, aí começa a dar umas dor na perna, eu tenho que tomar dipirona para melhorar, qualquer coisa. Os pais de Denis descobriram que o filho tinha um problema quando ele completou 1 ano, depois do diagnóstico feito no EMOP, Hospital Público de Referência no Tratamento das Doenças do Sangue em Pernambuco. Até aquele momento, eles nunca tinham ouvido falar em anemia falciforme. Imaginava que era uma doença normal. Aí depois o médico passou um exame, aí eu fui pro IMOP. Aí levei e foi lá que foi descobrido que ele estava com anemia falciforme. Não sabia nem o que era isso, né? Anemia falciforme, nem sabia o traço, não sabia de nada. Aí de lá pra cá, só tratamento, consulta, um bocado de coisa. A maioria do tempo era no hospital, ficava lá direto. Voltava e ia, mas ficava em casa. Minha mãe cuidando de mim, minha avó e meu pai. Quase não teve infância, porque vim ficar bom por 10 anos, 11 anos. Aí tinha crise, voltava. A Dani foi crescendo e de vez em quando dava a crise. Era de casa para o imóvel, do imóvel para casa, é assim. A doença também comprometeu o desempenho escolar de Denis. Além de faltar muito às aulas, ele se sentia discriminado pelos colegas. Na 4ª série, eu reprovei 3 anos na 4ª. Ia para a escola cansado, chegava na escola cansado, aí a turma tudo olhando para meus olhos amarelaços, a turma perguntando: o que é isso no teu olho? Eu disse: não é assim mesmo. E ela não sabia o que eu tinha anemia falciforme, não. Eu escondia porque eu tinha vergonha, né? Porque agora não tenho vergonha mais não. Denis nunca pôde trabalhar, por causa das crises constantes e dos tratamentos. Há 2 anos ele conseguiu provar que não tem condições de ter um emprego e passou a receber um auxílio do governo. Seu dia a dia é bem diferente da maioria dos jovens da sua idade. Negócio de balada eu não aguento muito não. Festa, eu tenho que estar sentado e durmo cedo, né? Apesar de todos os cuidados, é impossível evitar o surgimento de alguns dos sintomas. As pernas compridas, que dificultam ainda mais a circulação, favorecem o surgimento das úlceras. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui faz 1 ano que eu tenho ela. Quando eu estava inflamado essa perna, eu andava de ponta de pé, que a pessoa não pode nem botar o pé no chão e incha. Essa aqui faz uns 6 meses que eu tenho ela. Sarou agora, graças a Deus. Aí fica assim essa marca aqui, ó. Mas os piores momentos são as crises de dor. Nessas horas, apenas os cuidados caseiros não resolvem. Quando dá crise, não tem... É muita dor, né? Muita dor mesmo. Dor demais. Parece que a pessoa tá morrendo de tanta dor. E aí, só no IMOP que dá conta. Nem dipirona, nem Trilex, nenhum tipo de remédio não dá conta, não. Só essa morfina. Aí se não tiver, vai para base do sangue, né? Vai transfusão de sangue. As crises chegam de repente e acabam roubando momentos importantes das vidas dos pacientes. A pior época foi agora em 2009 para 2010, que eu tava no shopping, aí eu tinha chegado do shopping, aí eu vim para casa, né? Tive uma crise, passei 27 dias no hospital. Era em Natal, véspera de Natal. Aí eu pedindo para vir embora, né? Assim como Denis, Matheus Tavares, de 14 anos, também cresceu entre a casa e os hospitais. A anemia falciforme comprometeu boa parte de sua infância. O primeiro aniversário de Matheus foi com ele internado. Já amanhecemos
lá no IMIP. Ele antes tinha manifestado os sintomas, dor, mas aí tinha conseguido administrar em casa os remédios, né? Assim, e ele ter melhorado. Mas com 1 ano, aí ele teve uma crise mais forte, que resultou em pneumonia, sempre resultava. Morgana também nunca tinha ouvido falar em anemia falciforme. Ela começou a desconfiar de que havia algo errado com Matheus quando ele apresentou os primeiros sintomas, aos 7 meses de idade. Como o Matheus era um bebê muito gordinho, a gente demorou um pouquinho, assim, acho que um pouco mais a perceber, porque achava que era gordura, mas já era inchaço. A partir do momento que ele começava a chorar muito, aí a gente, peraí, isso não está normal. Aí a gente levou ao médico, e lá ela desconfiou logo. Até então nós não sabíamos, nunca tínhamos tido falado em anemia falciforme. Era uma coisa totalmente nova. Como a anemia falciforme afeta todo o organismo, até as doenças comuns da infância, em Matheus, acabavam evoluindo para quadros mais graves. Por exemplo, como ele teve uma catapora como qualquer criança tem, só que nele resultou uma internação, mais uma. Aí ficamos lá, porque ele teve pneumonia também, né? Sempre assim, ele sempre afetava os pulmões, Matheus. Nascido em uma família de classe média, Matheus não podia desfrutar das viagens e das brincadeiras que faziam a alegria dos amigos de sua idade. A gente, assim, evitava de viajar para locais frios. A gente deixava de ir. Às vezes a gente queria ir para o interior, friozinho, que a gente gosta, mas a gente sabia que não podia. Não, porque eu me sentia como se eu pudesse, né? Eu podia pedir as coisas, às vezes ela não deixava. Mas eu também sabia que eu tinha a anemia, que o médico, eu ia para consulta com os médicos, eles falavam, não, piscina não é bom, assim, essas coisas, praia. Aí eu já até me acostumava mais. Como é comum em pacientes de anemia falciforme, a doença também impôs limitações à vida escolar de Matheus. Por conta dessas crises, a gente deixou ele para entrar na escola já mais tarde. Ele só entrou com 4 anos e alguns meses. Como também ele vivia muito internado em hospital, a gente sabia que também não ia adiantar colocar ele na escola e de quando em quando ele já ia estar faltando porque ia estar doente. Até nesse período, 5 anos, ele só teve uma crise de sequestro, que é justamente as hemoglobinas sendo sequestradas pelo baço, destruída assim drasticamente, e assim, foi uma emergência que a gente, de repente, o Matheus estava bem, começou a ficar muito mais forte a icterícia, porque era permanente, a pele dele sempre foi amarelinha, e ele foi como que se desfalecendo. Aí a gente correu para a emergência e ele recebeu uma transfusão assim, muito rápido para não vir a óbito. Outra crise como esta só voltaria a se repetir em 2007, e o susto foi ainda maior. Eu fui trabalhar, o pai foi trabalhar e ele ficou em casa só. Mas o pai, por um acaso, passou aqui para pegar alguma coisa e Matheus estava no quarto já bem verdinho, quase que desfalecendo. Assim. E o pai, na mesma hora, levou para o hospital. Quando a gente chegou, o diagnóstico que era vesícula. Quando eu entrei no primeiro dia, que falaram que ia ficar 10 dias só, internar, fazer a operação e sair. Aí depois eu lembro que eu fui fazer a operação, só que aí teve complicação. Matheus começou a ter várias hemorragias. Aí já estava dentro de uma UTI. E numa dessas hemorragias, Matheus teve um AVC. Quando a doutora Dex, por exemplo, disse assim, olha, Matheus chegou num grau da anemia falciforme que é o estado mais grave que tem, que foi o AVC, né? Então, daqui para frente, a única forma que Matheus teria para Matheus não correr o risco de ter um novo AVC seria através de um transplante. Assim que eu saí do hospital em 2007, que o Aderson falou da possibilidade do transplante, assim, não, aí ia ficar cultura total se o irmão for compatível. A partir da conversa, não, a gente tem que se preparar, fazer exame. Passou 2008, fez uma sequência todinha no meio de transfusão, foi fazendo exames. Deu tudo certo para fazer, isso com a conversa, vai ficar bom, vamos fazer o transplante. Como o tratamento não é oferecido pelo SUS em Pernambuco, os médicos de Matheus recomendaram outro hospital de referência, localizado em Ribeirão Preto, na Grande São Paulo. O transplante foi custeado pelo Estado e o doador foi o irmão de Matheus. A compatibilidade entre eles foi atestada no primeiro exame.
Uma bela surpresa, tanto para Morgana quanto para os médicos. Isso era quase um final de ano. Foi um presente de Natal muito grande. A gente até pensamos nisso, né? Foi um presente muito bom que Deus deu de Natal pra gente. Eu sei que ele me disse que, assim, que já teve paciente de ter 9 irmãos e nenhum ser compatível. Nenhum. Tanto que quando ele pegou o resultado deles, ele fez assim, na mesma hora, ele abriu um sorriso e fez parabéns. Ele fez assim, porque ele é totalmente compatível. Foram vários meses se preparando para o transplante. Matheus começou a fazer quimioterapia e tomar remédios para evitar a rejeição da nova medula. Hoje, um ano após a cirurgia, o risco de rejeição parece superado. Com 15 dias só, os médicos informaram que a medula havia pego, né, que tinha pegado, só que a gente ficou super feliz, mas aí depois o médico explicou que seria feito depois um exame para saber de quem seria a medula, se era dele ou do irmão que estava ali. Um mês depois da alta, ele fez o exame e descobriu que e confirmou que era do irmão. E até hoje tá do irmão e eu espero que sempre fique, né? Agora, Matheus está passando pelo processo de recuperação pós-transplante. As crises acabaram e ele não corre mais risco de morte. Mas o adolescente ainda sofre com as restrições provocadas pelo tratamento. Tomo bastante remédio para não dar rejeição, não posso mais estudar. Um ano já sem ir para o colégio, sem ver os amigos direito. Agora a dor tá que eu quero fazer muitas coisas. Queria, né? Mas estou impossibilitado de fazer muitas coisas. Isso dói. Enquanto antes a dor era mais física, eu queria fazer as coisas assim. E estava seguindo, podia fazer. Mãe é que botava limite em tudo, mas estava seguindo. Aí agora é que mudou, tipo, não tem mais o que fazer. Antes ainda tinha.